Bom, vamos começar então. Prazer, obrigada a todos pela presença, é um prazer recebê-los aqui hoje para essa discussão. Essa é a primeira sessão de uma série de webinars, serão 6 ao todo, organizados pela ONU, Organização Nacional de Saúde, em parceria com a APA, em parceria com a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares e com a GPS Health Branding Business. A ideia é que nós possamos discutir ao longo dessa série diferentes temas e aprender com a experiência portuguesa, trocar, contar para eles um pouco do que a gente está fazendo aqui, para passarmos juntos aqui por esse processo tão difícil que estamos vivendo todos agora, né? Então, serão ao todo 6 encontros, sempre realizados às sextas-feiras, 12 horas, horário de Brasil, 4 da tarde, horário de Portugal. Hoje, para esse primeiro encontro com a gente, temos o Dr. Fábio Gastal, vice-presidente da ONA, Antônio José Pereira, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e, como eu comentei, Alexandre Lourenço, mil perdões, presidente da APA, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Vamos começar, a gente está planejando 1 hora de encontro. Vou começar a fazer algumas perguntas, eu vou pedir, por favor, para que os senhores sejam concisos nas respostas, de forma que a gente possa tentar abrigar ou absorver o maior número possível de questões feitas aqui pela mesa e também as que chegarem pelo YouTube ou Facebook. Essa transmissão está acontecendo simultaneamente no Facebook da ONA e no Facebook da APA. Então, por favor, vocês podem colocar as questões aí, há uma pessoa fazendo essa intermediação que joga aqui para a nossa sessão. Vamos começar, então, sendo breve, não posso deixar de apresentar o currículo maravilhoso dos senhores. Alexandre Lourenço, presidente da APA, como comentei, é biólogo com diferentes formações concluídas em gestão de saúde, é também consultor da OMS Europa para as áreas de financiamento e fortalecimento dos sistemas de saúde. Obrigada, doutor Alexandre, por sua presença. Antônio José Pereira é engenheiro, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP desde 2014, mas a relação dele com essa instituição é muito mais antiga do que isso. Ele já veio de uma outra posição, foi chefe de gabinete na mesma instituição, também teve passagem pelo AC Camargo, pela Philips do Brasil, pela PepsiCo, e hoje é reconhecido como um dos administradores mais competentes do mercado de saúde. Antônio José, é um prazer te receber aqui. Fábio Gastal, médico, vice-presidente da ONA, representando a Seguros Unimed no Conselho da ONA. Na Seguros Unimed, é superintendente de informação, inovação e novos negócios. É um conhecido de todos nós que atua diretamente no mercado de saúde, especialmente com qualidade e com certificação. É conhecido por todas as suas incontáveis participações, contribuições ativas nas discussões sobre medicina, economia de saúde, segurança do paciente. Fábio, você nem precisa também de apresentação. De novo, muito obrigado pela presença. Vou começar, como combinei com os senhores previamente, vou tentar ser bastante breve, papel de moderador em live é secundário, queremos todos ouvi-los. Eu vou começar pelo senhor. Doutor Alexandre, como a gente tem uma parcela importante da audiência hoje brasileira, queria que o senhor gastasse alguns minutinhos só explicando de forma breve como é o sistema de saúde português e qual a diferença entre o nosso SUS aqui no Brasil. Não, para já, muito boa tarde por este convite e por esta parceria que muito agradece também a Portugal e esta possibilidade de aprendermos com os colegas do Brasil e de partilharmos também as nossas experiências. Em relação ao sistema de saúde português, é um sistema de saúde que também tem componente pública e privada, sendo que a componente pública tem cerca de 90% da prestação de cuidados de saúde, assegurando, podemos dizer, acesso universal a cuidados de saúde. Permitam-me um pouco um gracejo, mas é um SUS que funciona, parece mais, seria a expressão mais adequada, sendo que na resposta à Covid-19, e que começarás aqui um pouco a discussão hoje, a rede pública foi a única rede aberta e funcionante durante a resposta à crise, sendo que os hospitais privados praticamente encerraram, dando naturalmente disponibilidade para colaborar com a rede pública, mas que felizmente não foi necessário. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, já que estamos conversando sobre Portugal. A gente aqui escuta bastante uma explicação de que um dos motivos
pelos quais Portugal teve tão boa performance, tão bons indicadores, foi o tempo, a vantagem de tempo que ela teve por sua localização geográfica, maior controle de suas fronteiras ali, e que deu tempo para que se organizasse um pouco melhor. É só isso ou o que a gente pode acrescentar a essa explicação? Eu creio que também é uma explicação justa. Evidentemente, nós tivemos mais tempo do que, por exemplo, a Itália ou a Espanha, outros países do sul da Europa. Mas não justifica tudo. Até porque, por exemplo, o Brasil ou outros países tiveram ainda mais tempo que Portugal em termos de desenvolvimento da epidemia. O que eu creio que aqui foi muito positivo em Portugal foi esse aprendizado com outros países e perceber que as medidas de confinamento podiam ter um resultado muito positivo. E nós encerrámos escolas e grande parte dos serviços abertos ao público antes de termos o primeiro óbito, a primeira morte por Covid-19. E isso teve um efeito grande na contenção da epidemia. Mas existem outros fatores, é termos uma rede de saúde pública historicamente bem desenvolvida, o que nós chamamos de rastreio de contactos, esta pesquisa de contactos através do primeiro caso de infecção. Nós temos esse sistema já desenvolvido, trabalhamos muito e muita experiência, por exemplo, no ramo da tuberculose ou outras doenças transmissíveis, e essa rede esteve funcionante durante a primeira fase de controle da epidemia, e depois é a capacidade técnica que permite uma rede pública cooperante em que, pelo menos alguns hospitais, têm uma grande capacidade técnica e experiência no controlo de doenças infecciosas e até da nossa aprendizagem que já tivemos com a SARS, que tivemos com o H1N1, tudo isso nos deu muita experiência para conseguirmos ter uma boa resposta na primeira fase de resposta à pandemia. Agora também é importante dar nota, nem tudo foi positivo na resposta portuguesa e teremos tempo para discutir isto, e eu creio que não existe nenhuma resposta perfeita. Teremos todos que aprender e ter a humildade de saber aprender com o que correu mal e aprender com aqueles que fizeram bem. José, a gente usou aí a história portuguesa, a experiência do Alexandre, explicando um pouquinho para entender como é que é o sistema de saúde em Portugal. Você, à frente de uma instituição do tamanho do HC, de algum jeito representa praticamente em que momento estamos da curva da pandemia em São Paulo. Eu queria saber se essa relação é verdadeira, como é que você sente? Traz um pouco dos números do HC para a gente entender essa representação. Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. O HC é uma instituição que ela tem 2.700 leitos voltados para o Sistema Único de Saúde. Aí, fazendo apenas um detalhe, eu sou um defensor do Sistema Único de Saúde e eu acredito que o Brasil ele está ainda tendo as devidas proporções, trabalhando muito bem esta pandemia e se deve-se ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, ele consegue ser totalmente disseminado nos mais rincões do país. Esse é o primeiro ponto importante. Então, o Sistema Único de Saúde é um sistema que funciona, tem os seus percalços, mas à frente será mostrado como o Sistema Único de Saúde foi super importante dentro do Covid-19. Com relação ao HC, é uma instituição de 2.700 leitos, onde são 8 institutos especializados: Instituto do Câncer, Instituto do Coração, Instituto da Criança e Adolescente, Ortopedia, Psiquiatria, Instituto de Reabilitação, Instituto de Radiologia e o Instituto Central. O Instituto Central é o maior instituto, onde tem praticamente 32 disciplinas que permeiam por lá, e uma decisão extremamente acertada do Conselho Deliberativo, da Diretoria Clínica e também da Superintendência, foi quando, em março, foi definido que faríamos que a gente até brinca, uma redoma de Covid para dentro de um único instituto. Então, foi dado, naquele primeiro momento, 200 leitos de UTI e 700 leitos de enfermaria. Isso hoje já mudou, nós estamos com 300 leitos de UTI, 700, e 500 leitos de enfermaria, logicamente, porque muito desses leitos de enfermaria, onde existiu 2 pacientes, ele acabou se virando um só. Então, esse é o primeiro ponto. Hoje, nós temos uma taxa de ocupação nas UTIs
praticamente 290 pacientes deitados na UTI, e, como um todo, dentro do Covid, aproximadamente 600 pacientes. Acho que uma outra coisa que é importante frisar, que isto também foi extremamente importante para o complexo, logicamente com total apoio da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, foi que este instituto fez com que, uma coisa relevante e importante ser comentado, esse instituto, quando ele foi retirado dos pacientes, existiam 500 pacientes hospedados lá dentro. E esses pacientes, eles foram transferidos para o restante dos institutos, ou seja, não é apenas o Instituto Central que é o ponto focal. Na verdade, todos os outros, o Instituto de Câncer recebeu pacientes, o Instituto de Ortopedia recebeu pacientes, ou seja, porque Covid existe, mas também existe, volto a falar, sou engenheiro, não sou médico, né? Mas, ou seja, continua tendo os aneurismas, continua tendo os diabéticos, continua tendo as doenças oncológicas, e isso continua sendo a continuidade desse atendimento aos pacientes. Então, isso é um outro ponto fundamental. O que eu posso falar dentro do HC, ou seja, como o maior complexo hospitalar da América Latina, é que esse case de sucesso que está acontecendo aqui, e aí o tempo mostrará a taxa de permanência dentro das UTIs, taxa de permanência dentro das unidades das enfermarias, ele é inferior ao que a gente ouve no mercado. Mas isso deixa terminar o Covid para isso também ser demonstrado. Uma outra coisa importante é que todas as disciplinas do complexo, ou seja, a cardio, pneumo, reumato, otorrino, oftalmo, tudo, na verdade, foi uma conjunção de todos esses professores, porque, como todos o sabem, né, e para quem não sabe, os professores titulares da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo são os chefes de disciplina dentro dos chefes dos serviços dentro do Hospital das Clínicas. Isso fez também com que nós tivéssemos excelentes resultados. Só para colocar mais uma linha para terminar essa primeira etapa, nós também temos 20 mil funcionários, quase 21 mil funcionários. Então, assim, por isso que eu até posso falar como é que está essa linha de pandemia dentro do HC e, logicamente, olhando o São Paulo. Nós tivemos aproximadamente mais de 12 mil atendimentos dentro dos funcionários, e desses funcionários, aproximadamente 6 mil foram feitos PCR, e desses daqui, 1.700, 1.800 deram positivo. Quem lhes fala também foi um deles que deu positivo. Ou seja, e desse todo, aproximadamente já 1.500 funcionários voltaram. Isso faz com que essa estratégia de colocar isso dentro de apenas de uma redoma dentro de Covid foi positivo, como também a parte de EPIs, que a gente pode falar um pouco mais à frente. Esse é o nosso termômetro de São Paulo. De forma rápida, em que momento da curva a gente está agora em São Paulo? Não vou falar como superintendente, eu vou falar como o Antônio José, vulgo Tom Zé. Eu diria para você que nós estamos na curva, no platô, e estamos numa linha descendente. Não apenas São Paulo, como também o Brasil. Logicamente, com a flexibilização, e aí pegando um pouco do que o professor Alexandre comentou, muito provavelmente teremos um pico, mas ele voltará ao platô normal, e nós estamos, eu acredito, numa linha descendente, porque toda a parte, eu posso falar aí de São Paulo, toda a parte de isolamento social, ou seja, isto foi de suma importância para que nós não tivéssemos o colapso. No ponto o Covid continuará, isso também já a minha percepção, continuará, mas o grande detalhe é que teremos leitos de UTI para comportar esses pacientes. Outra coisa importante dentro de São Paulo, ou seja, a letalidade, completamente diferente do que aconteceu em Nova York. Aí o Fábio poderá falar isso, que ele gosta muito de números. Mas, por exemplo, a letalidade em casa foi praticamente zero em São Paulo. Não posso falar do restante do país, mas os números de São Paulo eu tenho. Ou seja, o paciente ele foi atendido. Eu acho que isso é a jornada do paciente dentro do estado de São Paulo, e particularmente eu tenho visto também o sul do país. Não posso falar do restante, eu tenho essas duas regiões, sul e sudeste, que eu tenho acompanhado, os pacientes foram atendidos. Isso, ou seja,
é uma performance do Sistema Único de Saúde, completamente diferente de que aconteceu em alguns países, principalmente podemos falar Nova York, onde a taxa de letalidade nas residências foi muito, muito, muito grande. Perfeito. Eu vou aproveitar então, Fábio, porque tanto pelo Unimed Seguros como pela ONA, talvez possa completar um pouco dessa primeira parte, Fábio, com uma visão um pouco mais nacional. Então, tivemos Portugal, tivemos São Paulo. Como que está a situação nos demais estados comparativamente, tendo essa diferença de São Paulo para os outros, e entre eles? O que justifica a tamanha diferença entre as regiões? Primeiro, bom dia, e aí agradecer a honra de estar com vocês, com o Tom Zé, meu grande amigo aí, e com o Alexandre nesse momento. Para nós é uma satisfação. Por outro lado, assim, concordar com essa observação do Tom Zé, os últimos dados permitem a gente perceber que provavelmente nós estamos entrando no platô, e eu acho importante destacar e reconhecer o mérito do estado de São Paulo, porque o Álamo não caiu. A minha grande preocupação epidemiológica é que São Paulo caísse, perdesse o controle, todo o Sul provavelmente ia perder o controle, porque nós temos um enorme trade-off econômico, e a conexão, o hub econômico do país é São Paulo, e para o Sul ele é fundamental, porque tudo o que não é exportado para fora do Brasil aqui do Sul, ele passa por São Paulo. Então, ou seja, para nós, a nossa avaliação é que grande parte também do sucesso da região Sul e parte do Sudeste formado por São Paulo e Minas Gerais foi justamente essa capacidade que São Paulo teve de coordenar uma ação estadual e, de alguma maneira, o SUS do Sul do Brasil funcionou 100%, e se olhar os dados do Sul, eles são muito, muito, em termos até de excelentes resultados, em termos de letalidade, em termos de mortalidade hospitalar, e justamente essa questão, ninguém morreu em casa, ninguém foi abandonado. A questão toda que se coloca é que o Brasil é muito desigual, são 27 estados que são quase países em termos de tamanho, e essa situação, infelizmente, nas regiões mais carentes do país, que é o Norte e o Nordeste, onde a presença federal era fundamental, do SUS nacional dando apoio a esses estados onde o SUS é mais frágil, onde a estrutura hospitalar tem maiores dificuldades, é que justamente faltou essa preparação e essa capacidade, e aí nós tivemos o colapso em algumas regiões. Ou seja, infelizmente no Sudeste nós tivemos aí o problema do Rio de Janeiro, que aí é justamente o grande problema da coordenação, porque nós temos uma rede federal muito forte no Rio de Janeiro, e ao ter uma dificuldade de coordenação das ações do Ministério da Saúde, a capacidade de integrar a rede federal com a rede estadual e com a rede municipal ficou muito obstaculizada pelas dificuldades que nós observamos da condução a nível federal. Agora, nas regiões onde os estados assumiram a coordenação e tinham capacidade operacional, técnica e econômica de fazer frente à crise, o SUS funcionou e a rede privada acompanhou, até porque no Brasil nós temos uma interpenetração maior, o sistema de saúde suplementar representa 25% e cobre 25% da população e representa praticamente metade do PIB saúde. Então, isso de alguma maneira precisou ser mobilizado e foi bastante bem articulado em algumas regiões. Tem algumas situações em que nós tivemos uma presença muito forte das capitais de estado. O exemplo, por exemplo, de Minas Gerais é muito interessante, porque a cidade de Belo Horizonte se mobilizou muito rapidamente antes do estado, fechou, fez o isolamento, fez o distanciamento e, consequentemente, com isso, como eu digo, a gente diz que esse vírus ele chega pelo aeroporto, mas ele mata no transporte coletivo, né? Ele termina que, se tu consegue controlar o fluxo da disseminação do vírus na entrada, tu consegue, de alguma maneira, manter a pandemia sob controle, e esse exemplo aí é fundamental, o exemplo de Minas Gerais e do Distrito Federal, justamente a questão de Brasília e a maneira como conseguiu controlar. Então, o que a gente observa é que, infelizmente, o Brasil está presente nas suas mazelas e nas suas desigualdades, ou seja,
onde nós temos a necessidade da presença do Estado, principalmente representado aí pelo ente federal, que é dando apoio a estados com menos capacidade organizacional, menos recurso econômico-financeiro, que é principalmente na região Nordeste e na região Norte, em particular, nós tivemos aí o colapso do sistema e enormes dificuldades. Mas, por outro lado, assim, como diz o Antônio, uma das coisas fundamentais é que, felizmente, no Brasil, se nós conseguirmos realmente confirmar essa situação de platô e de achatamento da curva na grande metrópole, no grande estado em termos populacionais, porque se nós olharmos o Brasil, Minas, São Paulo e o Sul mantiveram sob controle, nós estamos falando aí de praticamente 70% da população. O Centro-Oeste é um vazio demográfico, né? Então, tu tem a situação bastante bem controlada por conta dessa situação de dispersão populacional pelo vazio e pelo controle que as capitais de estado fizeram. E no Norte e no Nordeste é onde nós vamos ter que, de alguma maneira, acompanhar de perto, apoiar, inclusive fazer um trabalho de apoio, porque realmente essas capitais, na minha visão, elas ainda devem sofrer bastante, porque vai ser muito difícil de manter o controle em função das dificuldades econômico-sociais, porque o problema é que as pessoas não estão na rua porque querem, as pessoas estão na rua porque precisam trabalhar, a gente vê as feiras no Norte e no Nordeste, aquele montão de gente na rua. O problema é que essas pessoas, elas estão na rua porque se elas não estiverem na rua, elas não comem. Então, ou seja, é diferente da situação econômico-social do Sul e do Sudeste, onde as pessoas têm casa para se recolher, têm condições, ou seja, esse é o débito social do Brasil, que nós, de alguma maneira, o SUS é muito generoso, o SUS faz a sua parte, e eu sou também um entusiasta do Sistema Único de Saúde, porque eu acho que o Brasil conseguiu oferecer para a sua população um sistema de saúde que funciona com todas as dificuldades, mas, por outro lado, infelizmente, ele fragiliza onde nós temos maiores dificuldades econômicas e sociais e mais desigualdade socioeconômica, que são esses estados que a gente está, infelizmente, assistindo aí uma crise social brutal. Muito obrigada, Fábio. Dá um panorama muito obrigado pelo panorama muito claro sobre o que está acontecendo no Brasil. Doutor Alexandre, Fábio trouxe algumas questões muito importantes. Ele falou de integração, falou de coordenação, falou de liderança. Eu queria, por favor, perguntar como vocês conseguiram se organizar em Portugal. E, completando essa pergunta, eu vou trazer uma questão que chegou agora do YouTube, do Facebook, da Andréia Maciel Aquino, que faz uma referência que, assim, além de toda essa integração, tem a questão de que Portugal tem uma grande população idosa. Nessa integração, nessa coordenação que vocês fizeram, também especialmente pensando nesse público, para a redução da mortalidade. Por favor, doutor Alexandre. Não, obrigado pela pergunta. Eu começava pela questão da integração e das lideranças, parece-me também muito relevante. E desde o primeiro momento em Portugal existiu uma coordenação muito grande até de todos os agentes políticos. Isso parece-me que foi também muito relevante na experiência que tivemos. Desde o Presidente da República ao Governo, a todos os partidos com assento parlamentar, equivalente ao Congresso brasileiro, todos os partidos acordaram em seguir a estratégia do Governo e de não criar luta política decorrente da resposta à Covid. Isso pareceu muito importante para que todos os setores sociais e económicos alinhassem, políticos alinhassem na estratégia. Naturalmente, ou certamente, nem todos concordam com as medidas que foram tomadas, mas existe um alinhamento político para que o Governo tivesse espaço, e essencialmente a Autoridade Sanitária, o Ministério da Saúde, tivesse espaço para implementar as medidas que fossem necessárias. E foi dado esse espaço ao Ministério da Saúde, foi dada essa liderança. Dessa liderança, por exemplo, todos os dias, desde o início de março, ou até antes, desde o fim de fevereiro, todos os dias a Ministra da Saúde ou o Secretário de Estado da Saúde e a Diretora-Geral da Saúde fazem conferências de imprensa dando nota da situação e das medidas que vão sendo tomadas. Isto parece um pouco até esgotante, para mim também, confesso que é esgotante, mas diariamente, por volta da 1 da tarde, em Lisboa, fazem conferências de imprensa e estão abertos às perguntas dos jornalistas.
E aqui há esta convergência política muito importante e não se vê em divergências públicas de nenhum ator. Portanto, é realmente muito importante. E devo dar nota que não foi por tudo ser perfeito, foi mesmo por essa convicção que transmitir a mesma mensagem à população seria o essencial, ou seja, não existirem mensagens muito divergentes. Na questão, e referindo à questão dos idosos, e que está muito relacionado com a questão da integração, nós sabemos que os sistemas de saúde têm problemas graves de integração, e eu diria mais, não só entre níveis de cuidados, entre a atenção primária, o setor hospitalar, o setor dos cuidados extra-hospitalares, cuidados comunitários, mas também de dificuldades de integração com o setor social, com as respostas sociais. E todos concordamos que a política de saúde é eminentemente uma política social. A política de ter um serviço público de saúde, ou um serviço universal de saúde, é, porventura, dos maiores instrumentos de estruturação social que podemos ter num país, de combate às desigualdades. Um serviço público de saúde ou um sistema universal de saúde é certamente um maior instrumento de construção social e de combate às desigualdades. E eu creio que aí todos estamos de acordo, e nestas situações de maior aperto realmente percebemos essa sua importância. Agora, em relação à questão do setor social, Portugal, por exemplo, continua com graves dificuldades de integração política e de medidas entre o Ministério da Saúde e o que nós chamamos o Ministério da Solidariedade e Segurança Social. Aliás, o financiamento para o que nós chamamos os lares da terceira idade, para idosos, quer institucionais, quer de apoio domiciliário, são feitos por outra via, pelo Ministério da Solidariedade Social. E os contactos que existem com o Ministério da Saúde resumem-se a uma rede que nós chamamos extra-hospitalar, de cuidados extra-hospitalares, que continua ainda muito limitada. O que levou a que muitos idosos continuem institucionalizados sem grande apoio de saúde. E isto naturalmente coloca estes idosos em situação de elevada fragilidade. Aliás, vamos ver o exemplo, por exemplo, da Itália ou mesmo da Suécia, e reparamos que a maior mortalidade está a ocorrer em idosos institucionalizados, neste tipo de instituições. Desde cedo em Portugal existiu uma preocupação de medidas concretas para estes estabelecimentos, estas instituições, nomeadamente de proibição de visitas, e depois uma política também de realização de teste a todos os profissionais que trabalham nestas, essencialmente da RT-PCR, e também aos idosos. E depois, se no surgimento de alguma infecção, isolamento dos idosos, um conjunto de medidas muito proativas para o controle da infecção. Agora, contudo, naturalmente, continuam a existir problemas de integração. Eu devo dar nota que, mesmo nós, na Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, fizemos um estudo sobre o que nós chamamos dos internamentos sociais, ou seja, doentes que estão internados nos hospitais, que não necessitam de cuidados hospitalares, mas que nós não temos resposta na comunidade. E no caso de Covid, praticamente tínhamos 20% de doentes internados que não precisavam de estar no hospital, mas que não encontrávamos soluções no domicílio ou outras instituições. E esse é um valor muito, muito elevado. E naturalmente temos que encontrar respostas para este tipo de problemas, sabendo que, aliás, é um aprendizado para o futuro, é da necessidade de trabalharmos melhor esta integração entre o setor saúde e o setor social, principalmente na resposta e na preparação do sistema de saúde ao envelhecimento da população. Fragilidade dos idosos, essas internações sociais, os pontos que o senhor colocou, eu imagino que estão dentro daquele globo de um pacote que foi comentado no começo, daquilo que não deu certo em Portugal, né? Você começou sua fala dizendo, olha, muita coisa foi positiva, mas algumas coisas não deram certo, vamos ter a chance de conversar ao longo do dia. O senhor enumerou algumas coisas que poderiam ter sido feitas ou se está tentando enfrentar. Tem alguma outra questão que a gente devesse incluir aí, para que a gente aproveite e feche essa análise? O que foi feito, que lições aprendidas em Portugal não deveriam ser repetidas em outros países? Eu creio que talvez a maior lição, e estamos também a começar a ter dados neste momento, estão muito relacionados com a resposta à não-Covid. Ou seja, nós tivemos um recentramento de todos os nossos recursos para a resposta à Covid e, de uma forma sistemática, adiámos a atividade eletiva programada. Cirurgias, consultas médicas,
quer na atenção primária, quer nos cuidados hospitalares. O que nós começámos a ter dados concretos já em meados de abril é das consequências que tem tido em termos de morbilidade e de mortalidade. E esse é claramente um problema que nós vamos ter que enfrentar, e até de relançamento da resposta ao não-Covid. Não só esta resposta à Covid, que eu creio que está mais ou menos estabilizada, mas na resposta à área não-Covid e às necessidades que a população tem de ter um sistema de saúde ativo para além da Covid. Evidentemente, os recursos são sempre limitados, quer nas UTIs, quer em outras respostas que tenhamos para a Covid, mas, naturalmente, nós temos que garantir que os cuidados gerais à população estão abertos e estão funcionantes para que não fique ninguém para trás. Isso combina. Por favor, eu vou direcionar essa próxima pergunta para ambos, tanto para o Fábio como para o Antônio José. A pergunta do Márcio Moreira, que está muito relacionada com o que o Alexandre acabou de comentar. Qual a expectativa, então, para esse cenário de saúde brasileiro a partir do pós-Covid? Qual o passivo que a gente tem de doentes? Qual a expectativa de vocês dois? Por favor, vou começar por você, Antônio José. Vou olhar o lado do copo cheio. Ou seja, uma das coisas que eu vejo, até eu coloco o AC e o DC antes de Covid e depois do Covid. Uma das coisas super positivas que eu vejo do lado da saúde, uma é algumas coisas que deveriam ser rotina e que eu acredito que elas vão estar no dia a dia. Por exemplo, como lavar as mãos, higienização, como entrar em casa e antes retirar, por exemplo, o seu sapato, o seu tênis e deixar do lado de fora. Então, são hábitos que não existiam anteriormente, ou apenas por uma pequena parcela da população, e eu vejo que isto foi disseminado em todo, independente da classe social. Independente da classe social. Esse eu acho que é um lado positivo. Outro lado também positivo, e aí eu vou entrar, sobre o engajamento da sociedade, das empresas, sobre, e eu vou falar doação, mas eu quero tirar essa palavra, como caridade, eu vou falar investimento em saúde. O Hospital das Clínicas, ele iniciou uma campanha de doação, mas volto a falar, investimento em saúde, que iniciou pela sociedade. A sociedade começou a nos procurar, tanto empresas como pessoas físicas, querendo fazer uma doação de 10 caixas de máscara e assim sucessivamente. Isso ganhou um tamanho tão grande que nós temos aqui um setor de inovação dentro do hospital, né, o Inova, que é liderado pelo professor Giovanni, e que nós tivemos que montar uma startup aqui dentro, e aí a gente entrou no ViroCure, que é o hashtag HC Convida, onde nós conseguimos fazer com que essas doações chegassem dentro do hospital. E volto a falar, falo de doação, mas eu digo investimento. Eu acredito que este investimento em saúde das empresas, desse percentual do PIB, ou seja, que fica em 10, 12, 15% da população, talvez um pouco menos, as pessoas têm que entender que o investimento em saúde e educação vão fazer que o país fique melhor. Eu não estou falando apenas para o HC, eu estou falando como um todo. Mas não adianta apenas investir, na verdade, tem que também fazer a gestão deste recurso que está chegando. Não adianta simplesmente dar ventiladores. Na verdade, existe uma outra coisa que chama-se recursos humanos, ou seja, não adianta nada ter o melhor ventilador, ou se você não tiver um excelente recurso humano, que é o médico, intensivista, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, e assim, e a enfermeira e os multiprofissionais, inclusive as pessoas de gestão. Particularmente aqui dentro do HC, depois que a gente montou, a gente recebeu um recurso significativo para isso. Isso não foi o que deu, o que fez com que, por exemplo, em outras localidades de São Paulo não diria, mas do Brasil como um todo, faltou EPI, aqui não faltou EPI. Por que não faltou EPI? Porque, na verdade, começou uma gestão em janeiro. Em janeiro, nós já estávamos trabalhando com o comitê de crise.
sobre como é que seria, logicamente, não imaginávamos também o tamanho dessa necessidade, mas só para colocar alguns números, nós saímos de um consumo de 200 mil máscaras mês, volto a falar 2.800 leitos, para quase 1 milhão de máscaras mês. Então, assim, nós estamos falando que quintuplicou, e, na verdade, naquele momento já existia uma falta de insumos de EPI dentro do país. Então, este é um lado positivo do engajamento da sociedade, e eu vejo que isso tem uma perenidade. As pessoas têm que investir em saúde e investir em educação para ter um país melhor. E, sendo até repetitivo, não adianta apenas dinheiro. Dinheiro é bom, mas, entretanto, precisa ter gestão como um todo. Acho que esse é o grande legado que a gente deixa, porque que em alguns locais, e não é apenas o HC, se você for ver Pelotas, se você for ver Ribeirão Preto, se você for ver, por exemplo, Favela Paraisópolis, em São Paulo, onde é um case de sucesso. Ou seja, ruas que eram administradas por um síndico, né, daquelas 4, 5 ruas, e, na verdade, toda pessoa que era infectada, ela automaticamente ia ficar isolada na quarentena dentro de uma escola. Estou dizendo, são pequenas coisas que, sem muito recurso, pouco recurso, mas, volto a falar, não é a quantidade de dinheiro, e sim a gestão que faz como um todo. Só para terminar da minha parte, o comitê de crise dentro do HC, ele não começou no Covid. Ele começou quando nós tivemos, por exemplo, o incêndio da América Latina, onde de uma hora para outra vieram 30 ou algum, eu não sei o número exato, de bombeiros para cá. Da noite para o dia, você teve que recepcionar a greve dos caminhoneiros, ou seja, parou o Brasil, parou os hospitais, porque, na verdade, não tinha oxigênio, não tinha, ou seja, nós conseguimos, sim. Isso fez com que esse comitê de crise, liderado pela diretoria clínica, a professora Heloísa, pelo Conselho Deliberativo, professor Tarcísio, e também junto à superintendência, onde essa coordenação, neste momento, é dado pela doutora Bia, fez com que o HC tivesse como lições aprendidas, logicamente, a gente viu o que estava acontecendo na Europa, então nós tivemos tempo para nos preparar para essa pandemia, essa epidemia que deu no Brasil. Então, assim, é dinheiro, sim, é necessário, mas tem uma coisa que se chama gestão e recursos humanos. Sem recursos humanos, por isso que eu volto a falar sobre educação. Educação gera uma boa saúde. Perfeito, perfeito. Fábio, pode completar com a gente? Como é que você vê esse mundo pós-Covid aqui no Brasil? Eu pessoalmente, é aquela coisa que nós na Seguros a gente fala, o Elton, nosso presidente, comenta que nós somos seguidores do Suassuna, né? Nós somos realistas com esperança, né? Então, ou seja, nós entendemos que com toda a complexidade, lógico que ainda tem novos capítulos por vir, né? Uma das coisas que nós não sabemos é que, se por um lado tu tem aí uma retração da medicina eletiva, da demanda, e isso diminuiu a pressão financeira sobre os planos de saúde, a gente está vendo a possibilidade de vir um tsunami de demanda pós-pandemia, né? Ou seja, uma série de coisas que ficaram represadas, elas podem vir a pressionar significativamente. Por outro lado, o setor hospitalar privado está muito pressionado pela brutal queda de demanda que ocorreu justamente com a preocupação das pessoas de não sair de casa, não se expor a riscos, percebendo o ambulatório, o consultório, o hospital como um centro de risco, se retraíram. Então, isso está gerando uma movimentação e que talvez também permita uma discussão um pouco mais profunda do papel dos serviços de saúde na sociedade. Eu acho que o Brasil, se por um lado, no setor público, eu acho que já foi muito bem colocado pelo Tom Zé e essa visão do SUS, no setor privado, eu acho que um dos grandes problemas é que a gente tem o uso fútil do sistema de saúde. É o uso desnecessário, a exposição às pessoas a excesso de procedimentos, a excesso de exposição à intervenção em saúde, né? Infelizmente, na saúde suplementar no Brasil, pela história que ela
que ela construiu ao longo dos 50 anos, 60 que ela tem, ela, de alguma maneira, ela transformou a saúde como um bem de consumo para o brasileiro, que, de alguma maneira, está empregado, tem uma empresa que contrata. Então, isso gerou uma distorção do processo, onde, na verdade, o brasileiro que tem um plano de saúde, ele consome serviço de saúde, muitas vezes até sem realmente ter necessidade. Essa talvez seja uma discussão e um aprendizado que seria muito importante para nós, inclusive, rediscutirmos o papel e talvez até integrar melhor o serviço o SUS com o serviço privado. Por outro lado, eu acho que tem uma evolução transformadora na questão da revolução digital. Eu acho que uma das coisas fantásticas que se fez agora com a crise da Covid é justamente a questão da transformação digital no setor de saúde e a velocidade com que isso se deu e a capacidade de resposta. A outra coisa também que é importantíssima, e eu acho que diz respeito a essa questão do compromisso social e da educação da comunidade para dar respostas inteligentes às situações complexas. Eu vou dar um caso muito interessante aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado com enormes limitações orçamentárias, com um problema fiscal gravíssimo. Então, uma das questões que se colocou é o seguinte: olha, nós não vamos ter dinheiro para comprar respirador. Então, nós temos que arrumar os respiradores que tem em toda a rede. E, de uma hora para outra, se conseguiu, primeiro, empresas de tecnologia. A montadora de automóveis que estava parada alocou todo o seu parque técnico para se capacitar rapidamente os engenheiros, os técnicos, para reparar respiradores. E num esforço aí de poucos dias, nós localizamos e reparamos mais de 1.000 respiradores que estavam encostados, porque os hospitais, às vezes, na questão do SUS, infelizmente, eles não têm verba para manutenção, então chega o respirador novo, bota ele a funcionar e o velho encosta, porque tu não tem como fazer o processo de manutenção. Então tinha um parque tecnológico aqui no Rio Grande do Sul parado, sem recuperação, que foi recuperado por quê? Porque se organizou a sociedade civil, as empresas de base tecnológica tinham capacidade técnica para fazer isso e fizeram, e, consequentemente, nós colocamos à disposição da população e do SUS um volume significativo de respiradores reparados, não novos. Por quê? Porque não se sabia se o SUS do Rio Grande do Sul ia ter capacidade econômica para comprar equipamentos novos, e eles estão chegando. Então, ou seja, eu acho que essa capacidade da sociedade brasileira de dar respostas inteligentes a problemas, isso é muito valoroso, isso é muito importante, e eu acho que isso vai ficar como um legado fundamental. Outra coisa que eu queria destacar é, de novo, o papel do sistema de saúde no Brasil e a relevância que ele tem. Eu acho que ele mostrou que uma proposta generosa como o SUS, ela mostrou o seu papel, cumpriu um papel importante, vem cumprindo esse papel, e eu acho que isso é fundamental como um aprendizado que a gente vai ter para o futuro. E acho que agora tem novos capítulos por vir. Eu acho que cada estado vai se organizar para lidar com o retorno às atividades, como vai fazer esse processo de diminuição da restrição de circulação. E acho que aí também é uma coisa muito interessante a maneira como os estados, os municípios estão se organizando e estão dando respostas locais, inteligentes, e tendo algumas dificuldades que eu não vou me deter aqui, mas eu acho que algumas dificuldades, inclusive, de desestímulo a uma resposta racional para a situação que nós estamos enfrentando. Sabe que eu fiquei positivamente surpreendida, eu fico feliz de, numa pergunta sobre como será o mundo pós-pandemia, você, Fábio, e você, Antônio José, responderam os dois olhando para o copo mais cheio do que vazio. Isso nos enche de esperança e nos enche de motivação para continuar discutindo. E principalmente porque há uma crítica sempre muito forte, muito grande, àquilo que a imprensa traz de informação que pode estar causando pânico, afastando a pessoa do hospital. Eu fiz esse gancho para poder colocar aqui na roda uma pergunta que veio da Camila Vicari.
perguntando para o Alexandre que tipo de ações de comunicação foram feitas em Portugal. Na verdade, vou até ampliar um pouquinho, como é que você avalia a comunicação que foi feita com o público em geral em Portugal, se isso pode ter levado a esse afastamento das instituições de saúde, como você colocou, e devolvo rapidamente também essa questão para o Fábio e para o Antônio, vou pedir para vocês serem breves, porque o nosso tempo está acabando, e para os dois brasileiros, eu vou pedir para que analisem uma situação particular, quando estiverem falando de comunicação e transparência na comunicação, que é para poder responder uma colocação feita da Inês Costa, aqui no YouTube, dizendo, ela está levantando a questão da polêmica sobre a metodologia do novo Ministério da Saúde. Ela gostaria de saber como é que vocês veem essa questão, de forma também está relacionada à comunicação, enfim, transparência. Alexandre, posso começar por você? Como foi a comunicação com o público em Portugal? Assustamos eles ou não? Eu creio que a comunicação é uma das áreas mais relevantes nas situações de crise. E a verdade é que somos bombardeados todos os dias com várias fontes de informação. Hoje em dia não se pode ter a veleidade de dizer que a comunicação é emitida por um só emissor, ou que ela é controlada através desse emissor. Até porque hoje, através dos vários mídia e das redes sociais, nós recebemos informações de todos os setores, muitas delas até veiculadas de forma errada. Aliás, e depois temos até fake news, né? Mas no limite temos pessoas a dizer que falam em nome da Organização Mundial de Saúde, há interpretações erradas do que a Organização Mundial de Saúde diz, existem políticos de vários países que dizem matérias que são muito contraditórias. Portanto, o que eu creio à partida que aos países e ao sistema de saúde compete é ter uma comunicação coerente para a população e ser, de certa forma, uma referência de comunicação. E eu creio que isso em Portugal foi possível manter essa coerência, apesar de existirem sempre alguns erros por alguma precipitação de comunicação. Dou um exemplo. Esta pergunta que a Gilmara fez há pouco, qual é que é a situação da epidemia? Já estamos no platô, estamos a crescer, estamos a descer? A verdade é que o grau de incerteza é tão grande que é muito difícil ao António Pereira de responder. Aliás, ele arrisca-se a estar enganado com uma enorme facilidade. Aliás, nós em janeiro, quando perguntavam à nossa Diretora-Geral de Saúde o que é que achava da epidemia em Wuhan, na China, ela dizia, não, nunca chegará a Portugal. Infelizmente, o grau de incerteza que nós vivemos é de tal ordem que, passado 2 meses, ela dirá algo muito diferente. O que é exigido aos Ministérios da Saúde? É alguma contenção na forma como falam, e quando falam, ter a certeza. Fazer pronúncios, dizer o pico da epidemia é daqui a 15 dias, ou é no dia 31 de maio, e depois chegar a 31 de maio e dizer não, foi a 1 de abril. Este tipo de comunicação cria alguma incerteza na população e desconfiança da população. Mas eu creio que, grosso modo, em Portugal conseguimos, e o Ministério da Saúde conseguiu transmitir uma coerência comunicacional. O que é que agora também aprendemos e podemos dizer? Porventura faria sentido ter tido mais campanhas direcionadas essencialmente, por exemplo, a algumas áreas-chave, como, por exemplo, o caso do infarto do miocárdio. O que nós sabemos hoje é que as pessoas com sintomatologia adiaram a ida ao pronto-socorro. Ou seja, e podíamos ter feito uma comunicação, por exemplo, nos mídia, na televisão, a dizer comunicações mais diretas. Se sentir sintomas, não adie, vá ao pronto-socorro. Talvez este tipo de comunicação mais proativa, mas repare, é muito fácil eu dizer isto agora. Há um mês eu ganharia o prémio Nobel, não é? Podemos dizer. Mas hoje estou a dizer como no fim do jogo a dizer isso. Mas sabemos isso hoje e eu creio que a comunicação é algo que é um aprendizado para o futuro. Então, nestas situações, acho que podemos fazer melhor, sabendo que os governos devem dar espaço aos cientistas, à autoridade de saúde, porque elas sim podem fazer essa comunicação com o apoio de profissionais de comunicação. Porque nisso também temos de ter humildade, nós, sistema de saúde, em reconhecer que essas competências estão em profissionais da comunicação social e precisamos contar com eles para nos apoiar. Fábio e Antônio, rapidamente, só uma avaliação de vocês, uma avaliação pessoal. Eu não quero entrar nas questões políticas aqui, porque não é a propósito da live,
mas qual a importância, como é que vocês veem essa questão de transparência e se a gente está passando para a população a tipo de informação que a gente precisa passar? Fábio, vamos começar com você? Olha, eu vou te dizer uma coisa que pode parecer meio fora de contexto aqui. Eu acho que a resposta no Brasil ela começa pela comunidade, pela operação local, e tu tem a operação dos estados. Então, eu acho assim que tem algumas regiões do país onde o governo federal ele é fundamental por conta da necessidade que essas comunidades têm, porque elas não conseguem se articular historicamente, não é para nós aqui discutir isso. Então, ou seja, onde nós temos repertório cultural, social e, em parte, econômico, essas comunidades estão fazendo a sua parte, estão comunicando corretamente. Olha, é só olhar aí a maneira como tem sido conduzido essa crise na região, como eu comentei, na região sul e sudeste do país. Eu acho que está sendo muito bem conduzido o trabalho, com diferenças locais, respeitando a cultura local, mais presença da capital do estado, mais presença do governo estadual, ou seja, cada região e cada estado encaminhando a sua solução. A questão fundamental é que tem algumas regiões que têm uma necessidade estrutural por conta da questão do apoio, do suporte da União como tal. Então, essas regiões são as que mais sofreram, justamente porque foi onde, se nós olharmos, falhou o processo. Mas, por outro lado, assim, nós podemos dizer que ele falhou no âmbito da questão de saúde, mas tem outras questões que, de justiça seja feita, o governo federal funcionou muito bem para um país do tamanho do Brasil. Por exemplo, essa questão de entregar os R$ 600 para 50 milhões de pessoas, isso não é uma operação trivial, ou seja, achar pessoas que não tinham registro bancário, eram desbancarizadas, ou seja, é uma operação de uma complexidade que foi feita no espaço de semanas, então eu acho que é importante. Uma das coisas que eu participei na discussão dos comitês de crise aqui de alguns estados onde eu participei, uma das questões em fevereiro e março era a questão, nós não sabíamos se nós íamos conseguir transportar alimento, porque havia o risco de fecharem as rodovias, dependendo da maneira. E de uma hora para outra o Brasil montou uma operação, não parou nunca, o país está absolutamente abastecido, a comida chega em todos os pontos do país, não houve nenhuma região, nem na região amazônica, que tem uma enorme complexidade, a comida chega, o abastecimento chegou. Óbvio, existiram falhas, sem dúvida, num país complexo como o Brasil, mas, de qualquer maneira, nós temos exemplos de como houve condução. E interessante, o que é uma pena para mim, como médico e como profissional de saúde. Eu gostaria que o governo federal, que podia ter dado um show, e o Brasil podia sair dessa crise como um exemplo mundial, e aí o SUS como esse exemplo, se tivesse sido coerente a condução do nível federal na saúde. Agora, em outras áreas do governo, na área de transportes, na área de logística e na área de irrigação da economia para essa população mais carente ter acesso a recursos, isso está sendo um exemplo. Nenhum país, que eu saiba, montou uma operação desse tamanho de colocar dinheiro na mão das pessoas cash, porque uma coisa é mandar cheque pelo correio, e tu tem esse exemplo norte-americano, que é uma tradição nos Estados Unidos, desde a época da crise de 29. Né? Agora não, o Brasil não tinha. Como é que tu vai mandar cheque no Brasil? Isso é impossível. Então, ou seja, como é que tu bota dinheiro na mão das pessoas na boca do caixa? Então, ou seja, isso eu acho que são coisas positivas, eu acho que é um aprendizado importante. Se usaram cadastros de Bolsa Família, etc., e eu acho que isso é muito importante, porque, de alguma maneira, o importante dizer é o seguinte: o Brasil não parou, e ele podia ter colapsado. Então, eu acho assim, tem dificuldades? Tem erros? Tem problemas? Tem, mas eu acho que, de qualquer maneira, o mais importante é: o país não parou, as pessoas têm acesso à comida,
tiveram dentro do isolamento, a capacidade de continuar se abastecendo, continuar chegando a comida nos lares de idosos, nos hospitais, e óbvio, que é mais bacana, que eu acho que o Tom Zé destacou muito bem, a comunidade se unindo para tentar ajudar aqueles que mais precisam. Então, eu acho que isso é um exemplo fundamental, e eu acho que essa é uma das boas características do Brasil e do povo brasileiro. Tom Zé, eu vou pedir para você ser bastante breve na resposta sobre comunicação, porque tem um grupo de perguntas sobre testagem e protocolos para absorver novamente esse funcionário para o hospital, que eu gostaria de dirigir para você, e nós só temos 4 minutinhos, então, se você puder rapidamente passar pela comunicação, e aí depois, de seguida, eu te direciono sobre as que vêm sobre testagem. Perfeito. O que eu vejo olhando o copo cheio, comunicação, por exemplo, eu vou falar do Estado de São Paulo e do HC. Todos os dias, o comitê de crise, no final do dia, nós temos uma reunião liderada pela professora Heloísa, professora Luísio e professor Edivaldo, que, na verdade, passam-se todos os dados de pacientes. Então, por exemplo, nós estamos com 2.900 pacientes atendidos, mais de 1.600 altas, aproximadamente, se no caso eu não esteja equivocado, 400 óbitos, ou seja, tempo de permanência, todos os dados são disponibilizados por a Secretaria do Estado e o governo do Estado de São Paulo consegue liderar isso. Para finalizar, eu vejo que a federação perdeu a oportunidade, de aí pegando o que o Dr. Fábio comentou, de o Brasil sair diferente, de o Brasil ser um ícone de saúde, similar ao que eu falei do Sistema Único de Saúde. O Brasil poderia ter saído, talvez até saia, da mesma forma quando tivemos a AIDS, ou seja, o Brasil foi referência mundial para o tratamento da AIDS, ou seja, do HIV. Talvez ainda a gente tenhamos essa chance de mostrar o quanto, mesmo com recursos muito pequenos para a educação, nós conseguimos com os nossos pesquisadores, com os nossos cientistas, fazer alguma coisa muito diferente, mas muito diferente. Assim, é mais uma vez o orgulho de ser brasileiro e de trabalhar num hospital como esse. Maravilha. Então, só voltando para a questão das testagens, a pergunta, por favor, veio aqui da Margarete Molina, do Carlos Gouveia. Qual o protocolo para retorno dos profissionais de saúde que se infectaram? E, na continuidade, queria que você conversasse um pouquinho sobre como vocês têm feito as testagens internamente dos seus funcionários. Todos, apenas os sintomáticos? Então, pergunta aí do Carlos, por favor. Essa é bem prática, a gente tem bastante a aprender com ela. Então, tá. Eu vou falar pelo HC. Nós estamos fazendo testagem, voltando, dos pacientes que anteriormente, eu volto a falar, eu sou engenheiro, não sou médico, mas fazia-se o PCR, e do PCR, a pessoa dando positivo, ela ficava 14 dias em casa. Bom, com relação à testagem, nós conseguimos agora, tem uma outra, eu não vou entrar no mérito, mas, ou seja, não adianta teste se ele também não é validado, e nós podemos dizer de um rol muito grande de testes que não tinha validação. O laboratório do Instituto Central, pelo professor Alberto, valida os testes, e nós temos 3 testes validados, e agora nós iniciamos, o Instituto Central do Covid, foram testados todos os funcionários, inclusive os terceiros, e agora nós iniciamos ontem a testagem nos outros institutos, 100% dos funcionários serão testados. Caso dê negativo, ele é testado após 15 dias também. Então, assim, teremos um número, um N de funcionários totalmente testados, e caso dê positivo IgG positivo, ou seja, ele está com anticorpo, e caso ele dê negativo, ele é testado novamente após 15 dias. Perfeito. Alexandre, como que a testagem está sendo feita em Portugal? Pergunta aqui do Salim Neto. Não, inicialmente tivemos algumas dificuldades, creio como todos os países, de acesso a reagentes, mas depois existiu também aqui um trabalho da comunidade científica de alargar esta capacidade, tanto que, por exemplo, nestes casos que eu falei há pouco, essencialmente de lares de terceira idade, existiu uma política generalizada de testes, mas na prática eu creio que até atualmente temos uma política de teste muito alargada, nomeadamente esta política mais agressiva de rastreio de contactos e de testagem,
que aparentemente até nos dá uma ideia que pode existir aqui um crescimento da epidemia. Mas também decorre desta política mais agressiva de detecção de contactos e testagem. Aliás, dentro da política da Organização Mundial de Saúde, que é detecção, teste, isolamento. E isso estamos a ter uma política bastante agressiva. De uma forma genérica, começámos, como todos os países, com os testes de RT-PCR e agora estamos a avançar nos testes aliás, há um estudo também sorológico a decorrer, mas naturalmente com o tempo vamos ter um alargamento, uma generalização também destes estudos serológicos. Agora, cada contacto por sistema sempre fez teste. No caso dos hospitais, qualquer doente que é proposto para cirurgia ou para internação ou para iniciamento de um tratamento crónico tem que fazer sempre teste antes de qualquer contacto com o hospital ou de alguma internação. Portanto, há aqui uma política muito agressiva de disponibilização de teste, evitando até que, do ponto de vista dos hospitais e dos centros de saúde, sejam eles uns vetores também de transmissão. Perfeito. A gente vai agora, nosso tempo, infelizmente, como acabou, vamos para a sua mensagem final. E eu quero, por favor, antes de tudo, agradecer, mas eu gostaria que nas suas mensagens finais você contasse para a gente um pouco do que a APA está fazendo hoje fora de Portugal, em Portugal e principalmente fora, aqui para ajudar as iniciativas, ajudar outros países, compartilhando experiência. Então, se você puder encerrar a sua fala contando um pouco sobre o trabalho da APA. Obrigado, Gilmar. O nosso trabalho tem sido muito de disseminação também e de partilha de boas práticas, aliás, com esta iniciativa também convosco, que é um prazer, e a outra também tem sido em colaboração para países de expressão portuguesa africanos. Creio que existe também aqui um papel importante, quer de Portugal e do Brasil, de partilhar boas experiências com os colegas africanos de expressão portuguesa. Outro trabalho que fizemos, que foi logo no início da epidemia, foi disponibilizar logo na terceira semana de março uma ferramenta com uma empresa portuguesa que desenvolvemos, chamada Adapt, que permitiu a adoção pela Organização Mundial de Saúde e o desenvolvimento com a Organização Mundial de Saúde, e que hoje está a ser utilizada em muitos países para planear o número de leitos, o número de leitos em UTI, o número de enfermeiros, de médicos, de assistentes de enfermagem, de profissionais que fazem rastreio de contactos, de profissionais que façam acompanhamento no domicílio. Essa ferramenta de planeamento foi feita para uma primeira fase da epidemia e, como disse, teve disponibilizada logo no final de março para todos os países da Organização Mundial de Saúde. Aliás, está no site da internet da Organização Mundial de Saúde, em português, que é algo às vezes que é raro na Organização Mundial de Saúde, para além de árabe, francês e inglês, naturalmente. Mas também hoje já permite fazer, por exemplo, a previsão de segundas ondas. E isso também nos permite para que os países consigam ter essa capacidade de planeamento e de preparar as respostas de acordo com a dinâmica da epidemia, e isso parece-nos muito importante. Foi uma ferramenta que foi desenvolvida connosco, com esta empresa Glint, uma empresa portuguesa, e depois também com a Organização Mundial de Saúde, e continuamos a trabalhar e dar formação a vários países a nível mundial para a utilização desta ferramenta. Perfeito. Tom Zé, Antônio José, gostei do vulgo Tom Zé, já estou me apropriando dele. Zé, eu queria que você desse a sua palavra final, aproveitando para responder uma questão que foi aqui colocada pela Giovânia. Com sua experiência, que tipo de orientação, para não usar a palavra dica, mas que tipo de orientação você deixa como mensagem final para as lideranças, outras lideranças das instituições de saúde do Brasil? Por favor. O que eu vejo, uma é sempre tentar antever. Eu acredito que muitas vezes as lideranças querem fazer planejamentos a longo prazo e ficam com aquele norte. E, como eu digo, né, você está no barco, de acordo com o vento, você tem que mudar, mas a tua rota ela tem que ser traçada. Particularmente aqui dentro do hospital, com o apoio do Conselho Deliberativo, da diretoria clínica, a gente faz planejamento para um ano. Por exemplo, o que nós planejamos imediatamente teve que ser revisto. E muitas vezes as pessoas ficam também muito focadas naqueles 5, 6 anos. Ok, você tem que ter uma visão de longo prazo, mas você tem que estar mudando a todo momento.
E aí, pegando uma frase que eu acho muito interessante, de vez você chorar, você tem que vender lenços. É isso. Esse é o papel do gestor, é sempre tentar se reinventar e, algumas vezes, para não dizer quase sempre, você não ter medo de alterar o teu curso, entendeu? Opa, ali está dando errado. Como o professor Alexandre comentou, não adianta também só ter engenheiros de obras feitas. Depois que está tudo pronto, opa, eu ia fazer isto, como ele comentou sobre a cirurgia, sobre as consultas eletivas, as consultas ambulatoriais, pegando o gancho do que aconteceu com os pacientes cardíacos. E, na verdade, eu acho que o Brasil teve a chance, o HC teve uma oportunidade também super relevante do aprendizado que aconteceu na Europa, principalmente na Itália, na Espanha e Portugal, e na China um pouco menos, porque as informações não eram muito grandes, muito intensas. Eu acho que é isso, e o gestor tem que estar a todo momento ouvindo, e quanto maior a conexão globalizada, e aí não adianta ter apenas um plantel gigante de informações. Informações são uma coisa, conhecimento é uma coisa completamente diferente. Então, se você clicar agora no Google alguma coisa, vai aparecer talvez um monte de algumas informações que não levam absolutamente nada, e você tem que ter alguém que filtre e daquilo vire conhecimento para você tomar iniciativas. Perfeito, muito obrigada. Fábio, nas suas palavras aqui também finais, eu vou pegar um gancho aqui do Tom Zé, que disse que faz parte, então, do papel da liderança ouvir e ouvir também. E nesse momento, a ONA, que lidera o mercado de acreditação no país, né, que mais tem serviços acreditados, está ouvindo tudo o que está acontecendo e tirando daí as suas conclusões. Então, você, do Conselho da ONA, o que você diria, quais são as novas diretrizes que provavelmente irão surgir para a ONA, que a ONA passando aí para os seus acreditados, logo após a pandemia? O que deve mudar? Na verdade, assim, eu acho que muita coisa vai ter que ser analisada e pensada nessa questão das repercussões sobre o sistema de saúde e, como eu disse, eu acho que ainda tem novos capítulos pela frente. Eu acho que acho que a gente pode ser otimista, mas ainda tem muito por ouvir, né? Mas acho que duas coisas, pelo menos eu tive a honra de participar do comitê de risco da ONA e, de alguma maneira, fazer discussões sobre como nós íamos nos conduzir. E eu acho que agora a ONA vai começar a recolher inputs da rede hospitalar, das acreditadoras, dos parceiros, no sentido de entender melhor como que sai o sistema de saúde pós-pandemia e como, de alguma maneira, fazer essa discussão e a repercussão que isso vai ter nos estándares, nos padrões, nas normas do processo de acreditação. Eu acho que isso ainda precisa deixar amadurecer para poder avaliar. Uma questão que eu acho que é urgente no Brasil e fundamental, e a ONA já está fazendo essa discussão, que é a questão da telemedicina, né? Porque, da mesma forma que, infelizmente, por N motivos, se bloqueou a discussão da telemedicina no Brasil, que é um recurso fundamental para garantir acesso qualificado à população, de uma hora para outra nós tivemos que abrir, e aí veja essa norma que saiu, né, uma norma provisória para fazer frente à pandemia, mas eu acho que esse é um recurso que a sociedade brasileira não vai mais abrir mão. Só que, por outro lado, precisa existir referências em termos de gold standards, de estado da arte, questões de garantias de sigilo, confidencialidade, padronização, protocolo. Então, tem telemedicinas e telemedicinas, não é simplesmente fazer consulta por WhatsApp. Então, ou seja, tem que começar agora a definir, eu acho que a ONA já está trabalhando sobre isso, que é fazer uma discussão, inclusive com a academia, com os professores, com as sociedades científicas, para justamente fazer uma discussão de fundamento sobre que telemedicina nós queremos para o Brasil a partir dessa experiência. Eu acho que essa é a primeira grande questão e o primeiro grande aprendizado e o primeiro grande desafio que a ONA vai tomar para si nesse processo, inclusive durante a pandemia, que eu acho que tem que continuar trabalhando e produzindo para o futuro, ainda nesse momento de isolamento, de restrição de circulação, que eu acho que ainda a gente vai ter
pelo menos por algum tempo, né? E essa questão do distanciamento, eu acho que cada região do Brasil vai de alguma maneira ir definindo a sua estratégia, porque não dá para pensar o Brasil como um todo, um monolito único, né? O Brasil são múltiplos Brasis, e aí o processo de distanciamento, e nisso a ONA está se organizando, porque provavelmente nós vamos ter atividades começando em algumas regiões, e aí, consequentemente, visitas, acompanhamento, supervisão, e em outras nós vamos estar ainda em lockdown, fechados, ou reativação de surtos que vão estar bloqueados. Então, a ONA está, inclusive, mapeando todo o país para tentar organizar uma estratégia junto com as instituições acreditadoras credenciadas para ter uma racionalidade nesse processo de retomada das atividades que vai começar a acontecer. Então, eu acho que essas são as duas grandes vertentes nesse momento. Óbvio que eu acho que em alguns meses ou em pouco tempo nós vamos ter que analisar as repercussões que essa experiência da pandemia podem trazer para a prática no dia a dia dentro do ambiente hospitalar, dentro do serviço de saúde, essas medidas de higiene pessoal que felizmente estão se consolidando, então a questão de lavagem de mãos, etc., acho que vai ter muito mais eco na população e nos trabalhadores de saúde, desculpe, essas questões do cuidado com a higiene pessoal, e isso acho que é fundamental. Acho que esse talvez seja a maior lição que esse vírus deu para todos nós, que é justamente saber se comportar, a etiqueta da higiene, de lavado de mãos, de higiene pessoal e de distanciamento respeitoso, até porque o brasileiro é muito expansivo, muito carinhoso. Eu acho que vai ser difícil para nós, mas eu acho que a gente tem que aprender Você sabe que eu vou ter que te cortar, mas não é só por causa do tempo, porque a gente avançou 10 minutos. É porque assim você está dando um spoiler das próximas 5 sessões que estão por vir. Mas eu não sabia. Essa é a primeira dessas 6 sessões feitas em parceria, então, com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalar, com a ONA, Associação Brasileira de Administradores Hospitalares e a GPS Health Branding and Business. Sempre reforçando, sempre às terças-feiras, ao meio-dia, horário do Brasil, e 16 horas de Portugal. Hoje conversamos com os 3, agradeço imensamente, Tony José, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada, doutor Fábio, espero revê-los em breve e podê-los dar abraço de verdade, não esse à distância. Por aqui vai, por enquanto, uma distância.